Vamos lá, mais uma aí que agora envolve o pastor Silas Malafaia, e eu não posso deixar de citar isso daqui, e eu vou abrir um parênteses também, por uma questão que vai associar o Malafaia ao André Carpano, e vocês vão entender perfeitamente. Se liga só, muitos portais estão trazendo essa notícia sobre o pastor Silas Malafaia. E independente se você ou eu concordamos com Silas Malafaia, duas coisas nós temos que dar o braço a torcer. Primeiro, ele é um pastor muito influente. Ele é muito influente. Ele tem um poder fora do comum. Inclusive, tiveram até pautas que questionaram por que ele fala tanto do STF e nunca foi detido, nunca aconteceu nada. Malafaia é muito influente mesmo. Isso é algo inquestionável. E segundo, que ele é polêmico. Ele é polêmico. E agora ele está envolvido em mais uma polêmica. Por quê? Os jornais estão dizendo o seguinte, muitos portais. Silas Malafaia é condenado por fake news sobre jornalista Vera Magalhães. Eu sei quem escreveu esse título e já eu vou explicar o porquê. Tem um ponto de ligação com o André Carpano. Se liga só. A Justiça de São Paulo condenou o pastor Silas Malafaia a pagar uma indenização de R$15 mil por danos morais à jornalista Vera Magalhães, que é a apresentadora do programa Roda Viva, transmitido pela TV Cultura, onde a colunista da rádio CBN também exerce ali a sua influência, as suas funções, né? E a informação são do jornalista Rogério Gentili. O imbróglio que teve no ano de 2022, quando Malafaia alegou em redes sociais que Vera Magalhães tinha recebido um montante de R$500 mil na época do governo João Dória, do PSDB de São Paulo, com a finalidade de criticar o presidente da República à época, Jair Bolsonaro, do PL, na ocasião, Malafaia declarou, abre aspas, entendeu, Dória? Dória começou a bancar a jornalista que ataca o presidente em todo o tempo, fecha aspas, palavras do Malafaia. A jornalista refutou a afirmação, defendendo que era inverídicas e tinha a intenção de restringir o exercício livre da sua profissão e a liberdade de imprensa. Concordo plenamente com ela. Isso daí sem precedentes. Concordo plenamente. E tá na moda, né? Falar essa frase agora, né? Sem precedentes, que o povo de Israel usou, né? Agora tá na moda, né? Concordo sem precedentes. A liberdade de imprensa deve ser garantida. Concordo. Inclusive da direita também. Concordo plenamente, não é só da esquerda, não. Vamos lá. Ela elucidou que, como apresentadora do programa, o seu vínculo empregatício com a Fundação Padre Anchieta, instituição financiada por verbas aprovadas pela Assembleia Legislativa e pela Receita Publicitária, oriundas da iniciativa privada, onde a mesma fundação ela ressaltou que tem autonomia em suas decisões contratuais. Ou seja, ela é uma funcionária da empresa que recebe a verba. Em sua defesa, o pastor argumentou que não ofendeu a jornalista e que simplesmente manifestou uma crítica. Ele sustentou que foi levado ao erro por um vídeo de deputados estaduais sobre os valores salariais mencionados. Segundo Malafaia, assim que tomou conhecimento do equívoco, fez a devida correção. Ou seja, ele explicou que ouviu de terceiros e acabou colocando, né? Ele pegou uma informação e passou para frente sem checar. E isso acontece com você, comigo, com todo mundo, viu? Acontece, infelizmente. Contudo, a juíza Maria Bertoldo, ao proferir a sentença, concluiu que houve claramente um dano moral. Ela destacou que o pastor usou a plataforma digital para disseminar informações falsas sobre a jornalista, em particular quando um suposto relacionamento político, onde o réu pastor agiu com um manifesto abuso de direito e sentenciou a magistrada. Apesar da condenação, Malafaia ainda tem a opção de recorrer da decisão. Os advogados da Vera Magalhães, né, Pierpaolo Bottini, acho que é assim que se pronuncia, e Igor Tamauskas, não sei falar isso aqui não, me perdoe.
e a Beatriz Logarese celebraram o veredito, afirmando que o grande vencedor é a liberdade de imprensa e o importantíssimo trabalho realizado por Vera e os demais profissionais sérios da área, que são essenciais para a formação de uma opinião pública livre para o exercício da cidadania e de uma democracia saudável. Bom, agora vem a questão. Por que eles estão comemorando tanto assim? E por que isso daqui, indiretamente, eu falei que tem uma ligação com o André Carpano? Eu vou explicar. Para uma pessoa que tem um prestígio por trabalhar em uma empresa de renome e uma carreira conhecida em todo o Brasil, como Vera Magalhães, por exemplo, Vera Magalhães, independente se você ou eu gostamos ou concordamos com o que ela escreve e diz, nós devemos reconhecer que ela é muito conhecida. Sim, parece redundante, mas é uma realidade. Ela é uma pessoa muito conhecida. Ela tem um poder de influência fora do comum. E eu acredito que, por sua vez, um salário de 15 mil reais, uma indenização de 15 mil reais para uma pessoa como ela, isso daí é troco de bala. É troco de bala, não é tanto dinheiro assim, não. Isso é dinheiro para nós, réis mortais, que nos matamos para conseguir um salário mínimo. Conseguir 1.000, 1.500, 2.000 reais. Para nós, faz uma falta tremenda. E por que, então, agora teve essa comemoração toda e a mídia está tratando disso? Bom, a gente precisa se aprofundar um pouquinho e compreender mais a dimensão dos fatos. O fato de que Malafaia e muitos outros influencers na internet emitem opinião preocupa muito algumas, digamos que, influências por parte da esquerda. Todo mundo percebe que boa parte dos jornalistas, na época do governo Bolsonaro, batiam de forma ferrenha nele. Mas batiam de uma forma, aí sim se encaixa perfeitamente a frase, como se não houvesse mais precedentes. Sem precedentes. Mas batia. Se o Bolsonaro comesse um pastel na feira, era notícia. Se ele deixasse uma luz apagada, era notícia. Se ele cortasse a unha do dedão do pé, era notícia. Tudo era notícia. Então a gente percebe que realmente tinha um lado, e esse lado aparentemente estava ali firmado com essa militância toda. Nisso daí nós vimos que no período do governo Dória também acabou se alavancando muito mais, intensificando a um tal ponto que ninguém aguentava mais, ao menos, ligar a televisão, porque só se falava sobre o C-19. Mas fica aqui a dúvida. Por que o André Carpano falou da ligação e por que agora essa dedicação a essa informação sobre Silas Malafaia? Bom, vamos lá. O Malafaia, no título da matéria, está escrito o seguinte, vou ler aqui mais uma vez. Está em alguns portais que se dizem religiosos. Não estou indo para a mídia secular, mas a mídia religiosa. Silas Malafaia é condenado por fake news. Eu vou repetir a frase. Silas Malafaia é condenado por fake news. Eu me recordo que um determinado criador de conteúdo que uma vez mandou um áudio num grupo do WhatsApp falando que tinha muita coisa da minha família e que não queria tocar no meu nome porque ele poderia arrebentar. Ele fez um vídeo falando que eu tinha vazado isso daí e falando que iria me condenar por fake news. O youtuber Paulo de Souza, do canal No Entanto, quando ganhou o processo, que ia dar só 3 mil reais para ele, e ele parecendo que estava morto de fome, do jeito que ele fez o vídeo, cobrando dinheiro, foi correndo para as redes sociais do canal dele falar que eu fui condenado por fake news. Ah, mas a frase dos dois é a mesma? É isso, então, a ligação? Bom, a princípio, a gente entra nessa vertente, mas existem outras coisas que a gente deve olhar também. Primeiro,
No jornalismo sério, vai colocar a informação verdadeira. Primeiro, que não existe crime de fake news. Não existe um artigo da lei que esteja escrito a expressão fake news. Ou seja, a pessoa está colocando um título fraudulento. Se a pessoa falasse que foi por uma difamação, uma injúria, uma calúnia, aí a pessoa está usando o termo correto. Mas quando você vê um jornalismo que chega a tal ponto de colocar condenado por fake news, primeiro que você vê que o jornalista não sabe nem se expressar, não sabe nem o que está escrevendo. Eu, André Carpano, faço muitos vídeos aqui, apesar de ter um cunho jornalístico e investigativo, mas eu trago humor e eu falo algumas palavras erradas de vez em quando, porque faz parte aqui do produto que é apresentado. É o molde do canal, não só desse, mas dos demais. O André Carpano traz uma mescla de jornalismo com entretenimento, e por isso que eu falo dessa forma. De vez em quando a gente fala por mod, por ribo, oxente, aperfeiçado, enfim. Agora, quem se diz ser um jornalista, que é alguém de prestígio, eu não estou falando de Vera Magalhães, eu estou falando de quem escreve essas matérias. Condenado por fake news, precisa voltar na escola que fez aí, né, o curso de jornalismo. Apesar que ultimamente tem muito jornalista que consegue se filiar, e nada contra quem faz isso, né? Consegue se filiar ao caso aí, ao... Ai, como que é o nome? Eu esqueci agora. O sindicato, consegue se filiar lá ao sindicato dos jornalistas e por conta disso recebe lá uma numeração e tal, né? Aí é um jornalista registrado e acredita que tudo que ele fala é perfeito. Tem jornalista que faz isso, que tudo o que é escrito tá certo. E há jornalistas e jornalistas. Eu tenho muito respeito com quem realmente traz a informação como ela é, e agora eu não consigo ter a mesma consideração com pessoas que tendem a ir para um certo lado. Apesar de que eu vou para o lado da direita, porque eu sou conservador. Mas quando alguém de direita erra, eu sou um dos primeiros a vir aqui falar. Quantas e quantas vezes vocês já viram eu criticar Silas Malafaia e descer a pancada nele? Pancada no bom sentido da palavra, né? Não no sentido de agressão, mas no sentido aqui das ideias, do campo das ideias. Essa expressão mesmo que o Malafaia usou aí sobre a jornalista, com base no que ele viu em vídeo, eu acredito que foi um deslize, embora ele pode recorrer ainda e tudo, mas vocês verem, e olha que eu discordo disso daí que o Malafaia fez, mas é um deslize que qualquer um é sujeito a fazer. Agora, o ponto que nós vemos, essa galera festejando desse jeito, igual o rapaz lá, quando ganhou uma causa de 3 mil, ficou todo contente, é com qual objetivo? Destruir reputação. E se nós fôssemos levar pela mesma ótica, aí a pessoa, os jornais poderiam ser processados. Por quê? Crime de fake news não é configurado na lei. Não existe um artigo da Constituição que diga fake news é crime. Porque dependendo do contexto do que é fake news, a fake news para uma pessoa pode não ser para outra. Dependendo do contexto do que é colocado. Aí como que fica a situação? Já pararam para pensar se o Malafaia fosse processar todo mundo que colocou lá no seu portalzinho, no seu canal, condenado por fake news? E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!